E aí, pessoas, vídeo de hoje, lendas urbanas da Espanha, né? Ou especificamente, lendas urbanas da Espanha, parte 2, né? Sim, gente, demorou para sair a parte 2 de lendas urbanas da Espanha, né? Demorou mais de 5 anos para sair, mas está aqui, né, a parte 2, né? Demorou, mas já tá aqui, né? Então, gente, no próximo take, bora falar um pouquinho sobre lendas urbanas da Espanha. Então, simbora! Você conhece o Mosteiro do Diabo na Espanha? O Mosteiro da Horta dos Frades foi construído no século XVII, na Espanha, em Sevilha, na localidade de Carmona, e segundo as lendas locais, seria lá onde o próprio diabo habitou. A história do Mosteiro do Diabo teve início em 1620 para servir de abrigo e para a iniciação dos frades franciscanos dominicanos. Porém, algo que deixou alguns pesquisadores confusos é o fato de que, nos arquivos antigos da cidade de Carmona, não existe nenhum documento que comprove a existência deste mosteiro. Na verdade, existem apenas 2 documentos que comprovam a existência física e histórica do mosteiro. O primeiro documento fala sobre uma doação na forma de comida feita pela prefeitura para impedir que os monges não passassem fome durante uma guerra que acontecia na época. O segundo documento foi encontrado no arquivo histórico da prefeitura da cidade de Carmona, e é o documento o mais extenso dos 2 e o mais misterioso. Esse arquivo histórico foi escrito pelo tabelião José Dias de Alarcón, que colheu o depoimento do frade Juan Rodrigo Peria, que foi o único sobrevivente de um terrível acontecimento no monastério, que ceifou a vida de 15 frades. O frade Juan Rodrigo relatou que, na manhã de 2 de novembro de 1680, um misterioso homem chegou no mosteiro como aspirante ao noviciado. Ele dizia se chamar Dom Jaime Malvidas. Esse homem foi aceito com satisfação no mosteiro, mas com o passar dos dias, esse homem nunca era visto na companhia de outros frades, nem no jardim ou na capela, e ele tinha um jeito estranho. Porém, na manhã de 20 de novembro daquele ano, quando o frade Juan acordou, ele encontrou a porta de seu quarto aberta. O frade, acreditando que ainda era muito cedo, antes de sair do quarto, fez suas meditações. Mas durante sua meditação, ele começou a ouvir passos, vindo do corredor, parando bem aos pés da porta do quarto. Alguém bateu na porta, mas quando Juan abriu e saiu, não havia ninguém. Foi quando ele viu as portas das celas dos outros frades todas abertas. Juan pensou estar atrasado para a primeira missa. Ele correu em direção à capela, mas quando chegou lá não havia ninguém. Nesse momento ele ouviu lamentos em voz alta, vindo da cozinha. Quando Juan chegou na cozinha, os lamentos estavam vindo do porão. Quando ele desceu para o porão, no momento em que ele entrou, Juan encontrou todos os outros frades literalmente pendurados nos ganchos onde eram penduradas as carnes. Quando ele viu aquele cenário de horror, de repente ele começou a ver seres pequenos que se aglomeravam em torno dos corpos. Naquele momento, ao ver todo aquele cenário, ele desmaiou. E quando acordou, aqueles seres ainda estavam lá, e agora eles se juntaram próximo a ele. E um deles disse, olhando profundamente dentro dos olhos de Juan, as seguintes palavras: "Eu deixo você viver para que você possa proclamar minha vinda ao mundo." Então um incêndio começou a se espalhar pelo porão, e a mesma voz demoníaca disse novamente: "Vai e diga que Satanás esteve aqui." Segundo o frade Juan, o mais estranho de tudo era que o estranho noviço Dom Jaime não estava lá e o seu corpo também não foi encontrado. Outra parte estranha do documento diz que o xerife local Alonso Sanz relata que na época do velório dos frades, um fato incomum aconteceu. O enterro dos frades foi realizado nos terrenos do mosteiro e na presença de muitos habitantes de Carmona. Segundo o relato do xerife, o céu teria escurecido e então eles acenderam 2 tochas e entre as colunas de fogo teria surgido a visão de um horrível rosto com vermes em sua face. Outra parte estranha dessa mesma história afirma que inúmeras pessoas passaram por sessões de exorcismos depois do velório dos frades. Depois desses eventos, toda a cidade de Carmona recebeu ordens para realizar missas e procissões por 2 anos para expurgar o mal que rondava o mosteiro. Seu relato do único frade sobrevivente é verdadeiro, até hoje ninguém sabe, mas de toda forma essa história é bem macabra. Hoje o mosteiro se encontra em ruínas e sua história é cheia de contos estranhos e com acontecimentos paranormais, que faz os moradores de Carmona e de regiões vizinhas evitarem chegar perto de suas ruínas. A paparassolha é uma criatura mítica da mitologia espanhola. A paparassolha é semelhante a uma árbia, com a cabeça e os seios de uma mulher e o seu corpo de uma ave de rapina.
A paparaçolha vive em torres de igrejas, sótãos e cantos escuros de casas. Segundo a lenda, a paparaçolha é usada para assustar crianças desobedientes, principalmente as que choram demais. Quando uma criança chora muito, a paparaçolha aparecerá e a levará embora. Em algumas histórias, a paparaçolha come as crianças, enquanto em outras, ela simplesmente as leva para o ninho e as mantém lá, ao lado de seus filhotes chorões, até que aprendam a se comportar e as devolve à família. A paparaçolha é um lembrete da importância do bom comportamento na cultura tradicional espanhola. A Menina da Estrada foi um caso de uma menina desaparecida que aconteceu na Espanha no século XIX. Segundo a lenda local, no século XIX, em Cáceres, cidade no oeste da Espanha, uma comitiva de carruagens voltava da comunhão de uma menina. Porém, quando estavam passando pelas ruínas da aldeia abandonada de Valparaíso, uma matilha de cães selvagens assustou os cavalos, que fugiram galopando. E sem perceberem, a menina caiu da carruagem e a comitiva deixou ela para trás. A história diz que quando notaram que a menina havia ficado, eles voltaram ao local, mas a menina não estava mais lá e ela nunca foi encontrada. Anos se passaram e outro incidente semelhante ocorreu na década de 1950 no mesmo ponto. Quando uma família voltava após a primeira comunhão de uma de suas filhas, houve um acidente e a menina acabou perdendo a vida. A situação fez com que todos acreditassem que o local era um terreno amaldiçoado. Muitos dos habitantes de povoados vizinhos afirmam que ao passarem pela estrada de Valparaíso em noites escuras, uma menina vestida com roupas antigas de primeira comunhão com luvas brancas e com um terço na mão direita e um livrinho na esquerda é vista parada na beira da estrada, como se estivesse esperando alguém vir para buscar. A cidade que foi amaldiçoada por um papa, Trasmoz, foi um povoado espanhol, localizado em Aragão, na Espanha. A história trágica da cidade começou durante a Idade Média no século XIII, quando foi excomungada pela Igreja Católica devido a acusações de que seu castelo era lar de bruxas e feiticeiros. O episódio aconteceu após um conflito entre o povoado de Trasmoz com o mosteiro de Veruela, cujo abade convenceu o arcebispo de Tarazona a excomungar toda a cidade. Acredita-se que a briga tenha iniciado por conta do povoado ser um importante reservatório de minas de prata com valiosas fontes de água e madeira. Além disso, Trasmoz era um território laico e não tinha obrigação de pagar impostos ao mosteiro de Veruela, o que fez com que os religiosos acreditassem que a cidade estava sob domínio diabólico. Com isso, o conflito se iniciou, sendo necessária a intervenção do rei Fernando II de Aragão. Depois disso, a cidade entrou em decadência, atraindo criminosos que cunhavam moedas falsas em seu castelo. Com isso, surgiram boatos de que o castelo da região era lar de bruxas e feiticeiros que controlavam a cidade. Para completar e encerrar o conflito, em 1511, o abade amaldiçoou Trasmoz, com a permissão do Papa Júlio II, e 9 anos depois, o castelo foi destruído por um incêndio misterioso. A expulsão dos judeus e muçulmanos foi o golpe final para o esvaziamento da cidade, que antigamente contava com cerca de 10.000 habitantes. Atualmente, Trasmoz conta com cerca de 80 habitantes. Hoje, o povoado abraçou sua reputação diabólica e a utiliza para atrair turistas. Um exemplo disso é a Feira da Bruxaria realizada anualmente.